E aí, meu amigo e minha amiga do universo físico, aqui é o Lucas do Universo Discreto para mais um vídeo e finalmente vamos dar continuidade a essa série de Machine Learning aí depois de não sei quantos meses. Só está faltando um algoritmo para a gente terminar a parte de classificação. A gente falou já dos algoritmos clássicos que existem, né? Deixa eu até achar eles aqui. Aqui tá aqui a playlist, né? A gente falou da. Aí tudo bem, ele foi regressão no começo, regressão a gente já terminou mesmo. Aí a gente começou a falar dos métodos de classificação de fato. Regressão logística, KNN, SVM, um vídeo só sobre como é que você configura a kernel do SVM. A gente falou também naive Bayes, árvores de decisão, fora os antigos, né, os outros vídeos aí mais antigos. E só estava faltando um para a gente terminar essa parte de classificação, que é o Random Forest, que estou gravando agora. E bom, que a gente. Então, vamos falar sobre o Random Forest. Eu até abri aqui uns textos, eu vou colocar também no link, assim, na descrição, alguns textos bem legais que entram em detalhes, até que eu pretendo, talvez no futuro, abordar. Né? Tem muito conteúdo de Random Forest que eu até não estava totalmente inteirado, mas bom, aí tem um exemplo bem legal. Aqui esse artigo o cara está detalhando desde o básico, desde aquele negócio de preparar os dados, on hot encoding, que lá atrás a gente falou nessa série, né? Teste, treino e tudo mais. Deixa eu ver se tem alguma coisa que é importante. Tudo aqui é importante, mas alguma coisa que eu ainda não tenha comentado. Ah, então, aqui tem até uma biblioteca que eu não conhecia que você consegue visualizar a árvore de decisão construída. Que a árvore de decisão foi o vídeo anterior a esse aqui dessa série de Machine Learning. Então, eu vou deixar lá porque é bem interessante isso. Mas vamos lá. Vamos até seguindo esses artigos como um roteiro, o que vem a ser o algoritmo Random Forest? Floresta randômica, talvez seja a tradução. Para você entender ele, o primeiro ponto é que você tem que entender a árvore de decisão. Se você não sabe o que é uma árvore de decisão, você está perdendo tempo aqui, sinceramente. Pois a gente está falando aqui de floresta no contexto de árvores de decisão mesmo. O Random Forest, você trabalha com várias árvores de decisão. Então, se você não entende como uma árvore de decisão é construída, você não vai entender como a floresta é construída, já que há um monte de árvore. Bom, então é um algoritmo de aprendizado supervisionado, já que depende de intervenção humana para construir o algoritmo, né? Seja os dados, você configurar os parâmetros e por aí vai. É usado tanto para classificação quanto regressão. Regressão da Random Forest eu já mostrei num vídeo anterior. Vou ver se eu coloco aqui na descrição. E bom, que acontece? Vamos lá. O que é importante sobre a árvore de decisão para a gente falar agora? Baseado no seu conjunto de dados de treinamento, você vai construir uma árvore que vai separar se aquela amostra é do conjunto A ou do conjunto B. Essa separação é feita pela. Na verdade, tem várias formas de você fazer isso, e uma das mais conhecidas na literatura é você usar o critério de entropia para você fazer a distinção da amostra se vai estar na classe A ou B da sua árvore de decisão. A entropia é um conceito que tem a ver com desordem. Então, o que você quer é minimizar a entropia, você quer diminuir a bagunça, você quer organizar, você quer separar direitinho o que é o conjunto A do conjunto B. Aí vamos pegar um exemplo para a gente entender isso. Se você tiver, por exemplo, grãos de feijão preto, feijão branco, foi o exemplo que veio na minha cabeça. Se você pegar todos os feijões, não sei nem se o plural é esse, mas enfim, você pega os grãos de feijão branco e preto, joga tudo na mesa. Ao fazer isso, você está colocando muita heterogeneidade nesse sistema, ou seja, você está aumentando a entropia, pois a bagunça está muito grande. Aí você vai construir uma árvore de decisão
que vai basicamente separar em várias partes do tipo, ó, essa região aqui é de feijão branco, essa aqui é de feijão preto. Enfim, você vai pegando aquela mesa cheia de feijões e demarcando direitinho onde que é a região do feijão preto e do feijão branco. Na árvore de decisão mais ou menos faz isso, eu expliquei em mais detalhes até com desenho no vídeo passado, dessa série, que está na descrição. Bom, aí você deve estar pensando, tá, mas se uma árvore resolve esse problema, para que eu vou ter que fazer uma floresta? Aí vamos lá. O ponto é que a árvore de decisão é muito suscetível ao problema de overfitting, o problema de sobreajuste. Quando a gente fala de machine learning, overfitting é realmente um problema. Overfitting é quando o seu modelo se ajusta tanto aos seus dados que parece que ele está mais preocupado com aqueles dados específicos do que a realidade. Então, se aparecer um outro conjunto de dados, a classificação não vai dar um resultado bom, pois o overfitting fez com que o seu modelo funcionasse para aquele conjunto de treino. E outros conjuntos de treino não vai funcionar direito. Então, o seu treinamento, o seu algoritmo não vai generalizar muito. E dos métodos conhecidos de machine learning, um que com certeza é muito suscetível ao overfitting é a árvore de decisão. Pois dependendo do seu conjunto de treinamento, se o seu conjunto de treinamento não for muito representativo em relação ao universo, então aquele modelo talvez não funcione bem para outros. Entretanto, o Random Forest ele busca solucionar esse problema. Inclusive, é até interessante, eu achei o site aqui do cara que criou o método Random Forest. Abrir aqui também, vou colocar na descrição para vocês lerem, mas tem um trecho aqui, deixa eu ver se eu acho, que é bem interessante, que não sou eu falando, tá? É o autor do Random Forest, o senhor Léo Brayman e a Adele Cutler. Né? São as duas pessoas que criaram esse método Random Forest. Eles falam, tá aqui no site, se eu não me engano, esse é o site do Brayman especificamente. Ó, ele diz: Random Forest não overfita, né? Não sofre de overfit. Você pode executar quantas árvores você desejar. E é rápido. Mas assim, o que importa é essa frase. Random Forest não overfita, né? Random Forest não é afetado por problema de overfitting. Eu até acho que essa frase específica você tem que ter um pouco de cuidado, porque dependendo de como você usa, você vai conseguir causar o problema de overfitting. Mas essa frase não está completamente distorcida. Se você configurar direito seu random forest, realmente o problema de overfitting vai ser mínimo, quase zero. Porque o random forest ele combina a criação de múltiplas árvores com um esquema de votação. Isso é bem interessante, pois imagine o seguinte: está lá o seu conjunto de dados. Quanto mais dados você tiver, melhor sempre, né? Lógico. Quanto mais informação, quanto mais dados, mais conteúdo você tem para produzir um modelo bom. E o que o Random Forest vai fazer? Você vai criar várias árvores e cada árvore vai ser construída com amostras aleatórias do seu conjunto. Então você vai pegar daqueles feijões, você vai pegar alguns, construir uma árvore. Beleza, aí guarda essa árvore. Aí você vai pegar outro conjunto randômico de amostras, construir outra árvore. E por aí vai. Né? Você vai fazer isso muitas vezes. Aí, para cada amostra nova que aparecer, você vai classificar ela em toda essa floresta. Aí, supondo que você tem um conjunto dos brancos e dos pretos. Aí, se você, vamos supor, você tem 20 árvores. Aí, tu pegou esse grão aqui. E para 18 árvores, ele disse que esse feijão é preto. E para duas árvores, disse que esse feijão é branco. Então, esse grão de feijão só pode ser preto. Basicamente, é isso que consiste o Random Forest. É uma ideia muito simples e que generaliza de uma maneira muito inteligente a árvore de decisão comum. Então,
meio que não faz sentido você usar a árvore de decisão sozinha, pois você está melhorando, né? Se você imaginar, na verdade, o que é uma árvore de decisão? É um random forest que só tem uma árvore. E você pode, teoricamente, construir quantas árvores você quiser na sua floresta, que, assim, não tem problema. Lógico que você vai aumentar essa floresta até um ponto que talvez não justifique, o resultado não vai melhorar. Mas o ponto é que você não vai piorar o resultado se você aumentar o número de árvores. Você ou melhora ou estabiliza. Então, naturalmente, o random forest vai ser superior à árvore de decisão. E o que é interessante é que, assim, ela realmente roda rápido. Se você comparar com outros métodos, caso, sei lá, de regressão logística, de KNN e tal, o random forest é mais pesadinho. Mas isso seria um problema, na verdade, isso era um problema no momento, acredito eu, que esse método surgiu. Com os computadores atuais, com o processamento em nuvem que você tem hoje, você nem precisa mais ter o computador bom em casa, o computador comum, o Random Forest ele roda rápido, considerando o custo-benefício que ele tem. Então, é um método muito bom. Inclusive, tem um projeto de pesquisa meu no meu instituto, junto com outros alunos, lógico, não é só eu, de diagnóstico de câncer de mama usando machine learning. E o trabalho que a aluna fez, eu vou colocar na descrição, o trabalho da aluna se chama Thaís. Ela pegou todos esses algoritmos mais clássicos de machine learning, ela não chegou a usar a rede neural, pois quem usou a rede neural foi o outro aluno. A nossa curiosidade foi ver o quão competitivo os métodos clássicos em relação à rede neural. Aí a gente viu que realmente a rede neural bate, né? Já é esperado, a gente queria ver a diferença. Mas o curioso é que dos métodos clássicos, normalmente quem funciona melhor é o SVM. Né? Meio que hoje a gente está vivendo um hype muito grande de rede neural, deep learning e tudo mais. Mas assim, na década de 90, o hype não era a rede neural, era o SVM, a máquina de vetor suporte, que eu já fiz alguns vídeos no canal. É um método muito bom. Em geral, depois de rede neural, desconsiderando rede neural, melhor dizendo, quem costuma dar resultados melhores é o SVM. Agora, no trabalho dessa aluna especificamente, quem funcionou melhor foi o Random Forest. Então, você também não pode descartar o Random Forest completamente, pois dependendo da sua aplicação, ele pode ser mais do que suficiente para resolver seu problema. Inclusive, o Kinect original, ele usa Random Forest. Acho que pouca gente sabe disso. Tem um artigo, eu não vou saber aqui o nome dele, deixa eu ver se eu acho aqui. Sei que é um paper de 2011. Eu acho que é esse aqui, ó. Real-time Human Pose Recognition. É isso aqui mesmo. Real-time Human Pose Recognition Part from Single Depth Images. Né? Basicamente, esse artigo aqui de 2011, ele meio que descreve... eu não cheguei a ler ele completamente, eu li só alguns pedaços, mas ele faz uma descrição geral de como funciona o Kinect clássico, aquele lá do Xbox 360 e tal, já um pouco mais antigo. E curiosamente, eu não sei com quais métodos eles testaram, né, pelo menos não aqui de cabeça, não sei se no artigo deles tem. Até tem, né? Algum tipo de Nearest Neighbor, né, que é meio que a base do KNN, Nearest Neighbor também, mas eu não sei se ele comparou só com esses métodos de vizinho mais próximo. Enfim, não estou achando agora, mas o ponto é que, para eles, o Random Forest foi suficientemente bom. Aí talvez vocês tenham, pô, mas por que eles não usaram rede neural e tal? Vocês têm que lembrar que nem sempre
você tem hardware, desempenho para usar rede neural para tudo. Tudo bem que hoje ficou mais fácil, mas no contexto do Kinect, do Xbox 360, você imagina que você precisa rodar não sei quantos frames por segundo. Aqui o sistema deles roda 200 frames por segundo. Então, assim, você não vai esperar que uma rede neural você vai conseguir ter um desempenho tão rápido. Então, às vezes, você precisa de um desempenho suficientemente bom, mas que seja rápido. Em muitos casos, o Random Forest te dá isso. Talvez mesmo, porque eu não sei responder essa pergunta, talvez nem o SVM tenha um desempenho suficiente para isso. Então, por isso que eu acho importante vocês conhecerem os outros métodos. É por isso que eu não estou fazendo vídeo já começando por Deep Learning. Porque Deep Learning é interessante, é legal, tá um hype assim, muito grande, mas você não vai ganhar uma guerra só usando uma arma, né? Você vai para a guerra, você só vai usar bomba atômica em tudo, manda a bomba atômica aqui, manda a bomba atômica lá. Não, você tem que ter outras armas, tem que ter, sei lá, tanque de guerra, metralhadora, fuzil, enfim. Então você tem que conhecer todo o seu aparato de ferramentas aí para você ser realmente um cientista da área de data science, de machine learning mais completo. Mas não se preocupem, tá? Muita gente está reclamando disso. Eu vou fazer vídeo de Deep Learning também em algum momento, tá? Bom, então, como eu falei para vocês, uma aplicação muito interessante de Random Forest é justamente o Kinect. Mas, assim, na literatura você acha muitas outras aplicações. Motores de recomendação, né? Recomenda para você um produto tal, baseiam-se em estratégias de Random Forest. Classificação de imagens, foi até o caso do TCC dessa aluna, né? Usou Random Forest. Na verdade, o Random Forest de todos deu o melhor resultado, inclusive melhor do que o SVM. Não que isso vai ocorrer sempre, né? Para o trabalho dela específico ocorreu isso. Pode ser característica da base de dados, né? E também Random Forest pode ser útil para selecionar, né? E isso é uma questão interessante porque, assim, um outro problema de rede neural é que, assim, é uma caixa preta. Você não tem, em muitos casos, você não tem ideia de como ele está classificando as coisas. Então, você tem que. E não é porque a gente não quer olhar, é que, assim, é muito difícil, praticamente não tem como você saber, porque se você tiver uma rede neural com muitas camadas, assim, muito grande, você vai ter um neurônio que liga no outro, que liga no outro, que liga no outro, e cada um tem um limiar, assim, entra uma informação e aí você decide se essa informação continua ou não, né? Então você meio que tem vários neurônios e cada neurônio é uma função que vai te dar uma saída. E à medida que vai treinando, você vai ajustando os pesos desses neurônios. Então, você olha para aquilo e é um monte de número, um monte de neurônio, um monte de função. É muito difícil você entender os critérios. Então, nem preciso dizer que quando a rede neural falha, você não vai ter muita dificuldade de depurar isso e saber por que ela está falhando. Então, alguns métodos, selection feature e tal, te ajudam a entender melhor que tipo de informação te dá quais são os pesos, né, de cada atributo, seja cor, seja textura, seja geometria, para você saber por que algo está sendo classificado ou não. Então, em muitos casos também é interessante você usar Random Forest nesse contexto, mas enfim, pode ser usado também em áreas econômicas, né, classificar aplicações ali em empréstimo, não manjo muito dessa parte, identificar atividades fraudulentas, né? Eu já vi Random Forest sendo usado também para identificar dígitos escritos no papel. Então você escreve no papel um 0, um 2, um 9, e uma câmera ligada a um computador, um algoritmo vai saber que dígito foi escrito ali. Então eu já ouvi falar que Random Forest funciona bem para isso. Lógico que rede neural é o estado da arte para isso, logicamente, mas Random Forest atende isso bem. E fazer a predição de doenças, que foi o caso até desse trabalho. Bom,
Então, aqui tem umas informações interessantes sobre isso, tem um texto aí detalhado explicando. Aí vamos falar rapidamente de como esse algoritmo funciona, é bastante simples. Foi como eu falei para você, você vai selecionar um conjunto de amostras aleatórias de um dataset, né? Você tem formas aí de você definir esse número. O ideal é que, assim, quanto mais dados você tiver e mais proporcionalmente amostras você pegar, melhor. Né? Então, você vai selecionar um conjunto de amostras randômicas para um dado dataset. Aí você vai construir uma árvore de decisão para cada amostra, para cada conjunto de amostras, né, melhor dizendo. Então, você selecionou, então você selecionou esse conjunto aí de amostras, você vai construir uma árvore de decisão em cima delas. Né? Você precisa de um conjunto de treino para montar essa árvore de decisão, igual conversamos no vídeo passado. Aí, beleza, você monta uma árvore. Aí, depois disso, você pega um outro conjunto de treinamento, constrói outra árvore, e aí você vai ter uma quantidade aí razoável de árvores. E aí, para cada amostra que você tiver no conjunto de teste, né, tudo que eu falei é no conjunto de treino, você vai verificar em que conjunto essa amostra de teste pertence às árvores da sua floresta. E aí, para cada árvore, você vai ter um voto. Por exemplo, na árvore 1, eu tô na classe do feijão branco. Aí, nessa árvore 2, eu tô na classe do feijão preto. Por aí vai. O feijão preto ganhando feijão branco. Né? Então, baseado nisso, você vai ter o resultado final. Deixa eu até tirar minha janela aqui, ó. Tá vendo? Você tem um conjunto de treinamento, montou uma árvore. Você tem um outro conjunto de treinamento, outra árvore. E por aí vai. Aí você pega o conjunto de teste, aplica nessas árvores, faz a votação, e quem levar a eleição é a classe aonde esse conjunto de teste vai pertencer. Então, é um método simples de entender, bem interessante. É um método que funciona bem justamente por essa característica de eleição. Não sofre do problema de overfit, igual conversamos, dá para usar em classificação e regressão. Ele até lida com esse problema de valores faltantes, pois você pode, sei lá, tirar médias e tal, mas não vou nem entrar muito nesse mérito, pois eu já discuti num outro vídeo como é que você lida com esse problema de informação faltando no seu conjunto. Agora, desvantagens. Aí aqui está falando dessa característica de seleção de features, que também você consegue entender meio que por que as coisas estão que informações estão sendo decisivas para a classificação, só que tem algumas desvantagens. Uma delas, realmente, comparado a outros métodos, ele é mais pesadinho computacionalmente e é meio difícil você interpretar, pois imagina que você montou uma floresta com 100 árvores, aí você vai ter que analisar 100 árvores para entender por que chegou aquele resultado. Então, convenhamos que nesse aspecto não é tão prático. Né? Nesse aspecto tem uma desvantagem mesmo. Né? Tá, aí tem outros textos usando outros conjuntos de dados e tal, para vocês olharem depois, né? Uma série de textos aí. Então é isso, falamos bastante, né? Então vamos programar um pouquinho. Não vai ter muita programação, vocês estão até percebendo ao longo dessa etapa de classificação, a gente está discutindo muita teoria e aí aplica um método simples e resolve o problema. Bom, então, né, como a gente tem feito, a gente tem esse esqueletinho que a gente usa para construir os nossos métodos. Aí, por exemplo, tem o naive Bayes ali, existe o esqueletinho para regressão logística, que a gente meio que montou orientado ao objeto o nosso framework. E da mesma forma, a gente vai aqui no Random Forest construir esse nosso framework aqui. E bom, uma coisa aqui que eu acho que é importante dizer é que você vai fazer o pré-processamento de dados da maneira como a gente já tem feito, inclusive, né, lembrando que a gente vai usar aquele
aquele pré-processamento de escalamento de features, o feature scaling, porque no fim das contas, né, esse true aqui é por conta de você dizer se vai usar feature scaling ou não. Foi uma coisa que a gente já está fazendo aí ao longo de vários vídeos. E aí, bom, por que a gente está usando aí o feature scaling? Meio que não faz muita diferença aqui no caso. No método Random Forest, da mesma forma como na árvore de decisão a gente também não se preocupa com isso, não é um método que vai que vai ter problema com isso. Né? Da mesma forma que a árvore de decisão também. Opa, não, aqui. Não, aliás, não. Eu estou enganado. Porque você imagina. É, é, realmente, não, eu não pensei direito, não. Vamos de novo. Você imagina. Aqui é difícil de visualizar, pois essa base de dados que a gente está usando do Titanic aqui, ela tem uma dimensionalidade aí razoável, mas você tem, por exemplo, algumas variáveis aqui contínuas, por exemplo, o valor é 71, 7.925, enquanto os outros é 0, 1, né, 3. Então, na verdade, vai ter problema sim dessas distorções entre essas variáveis. Porque imagina se fossem apenas duas variáveis, você colocasse isso num plano 2D. O 1, o 0 vai estar aqui e o 70, 87.900 vai estar lá. Então, você normalizar tudo, colocar tudo em função de 0 e 1 vai ser importante sim. Da mesma forma como isso na árvore de decisão é importante, aqui também vai ser. Bom, beleza. Então, no restante é isso mesmo, a gente vai computar o modelo, vai fazer a predição e depois avaliar, computar as matrizes de confusão para ver a acurácia, mas o que a gente tem que fazer aqui é definir os métodos que vão existir aqui no Compute Model. Aqui a gente vai ter que chamar as funções da biblioteca Scalane que a gente está usando para utilizar o Random Forest. Aí vem uma coisa interessante que eu estava até esquecendo de comentar, foi até bom essa linha surgir aqui, eu lembro. Vou até novamente tirar minha janela aqui. O Random Forest ele tem uma particularidade, né, que a gente chama de Ensemble Methods. Seria, não está vindo na minha cabeça uma tradução, mas seria tipo uma linha de montagem, né? Existem alguns métodos de machine learning, até isso está acontecendo com deep learning, mas a gente não, até onde eu sei, não tenho certeza se a gente chama isso de ensemble também, que é você construir um modelo que, na verdade, são vários submodelos dentro desse modelo maior. Então, você vai pegar modelos que existem, vai compor eles e montar, né, o seu Megazord. Seria tipo isso, imagina cada veículo de cada Power Ranger se junta e vira aquele Megazord. Aqui é meio parecido, pois você está compondo um monte de árvores de decisão para construir um método maior, que é a floresta. Então, é um tipo de método que a gente chama de uns métodos ensemble. Né? Você combina outros métodos menores para formar esse método maior. Então, a gente vai pegar do pacote de métodos ensemble da Scalane e a gente vai importar o Random Forest Classifier, se eu não estou enganado. Isso mesmo, Random Forest Classifier. Então, com isso, a gente está importando o nosso cara. Então, agora a gente vai criar o nosso objeto classificador, que vai ser um objeto construído a partir da própria classe, vou até copiar aqui, Random Forest Classifier, ela mesma. Então, a gente pode ver aí no Atom, ele tem uma série de parâmetros interessantes. O primeiro deles que acabei de colocar ali é o número de estimadores. Isso daí está com um nome meio pomposo, mas na verdade ele está perguntando quantas árvores você quer. E assim, o céu é o limite desde que você tenha memória para isso. Você pode colocar um número absurdo de árvores. A gente pode até testar, vamos colocar 10, se eu não estou enganado, o padrão dele é 10. Aí a gente roda e a gente vê se aumentando
vai dar alguma diferença se 10 já, nessa base do Titanic, já tá pesando bastante, né? E tem uma série de parâmetros ali que, honestamente, eu não conheço todos, né? Muita coisa, mas um que é importante é o Criterion. Criterion é basicamente que critérios você vai usar, né? Existem vários critérios e um que é bem interessante é o da entropia. Então, vamos testar com o da entropia, porque justamente a gente quer diminuir a desordem aí no resultado final. E isso é uma coisa que a entropia vai buscar aí para a gente. Aí, da mesma forma, a gente chama o método FIT, né, como a gente está acostumado aí, e a gente vai passar os nossos conjuntos x e y. Aí, no caso, tá até aqui, né, o x de treinamento. Lembrando que inclusive um bug muito comum os meus alunos reclamarem disso. Você não pode colocar o xtrain aqui direto usando essa biblioteca. Tem que ser o zero, pois meio que ele monta, eu não sei se chega a montar uma lista, um vetor, mas ele monta uma estrutura de dados que o índice da posição zero seria tipo um vetor, vai. Um vetor, uma coisa heterogênea. Você tem a posição zero, que tem basicamente o seu X mesmo, o seu conjunto de treinamento, e as outras posições, X1 e tal, são tipo uns metadados. Então, se você colocar assim, vai dar pau, porque ele está esperando receber os dados por ele simplesmente está recebendo um objeto diferente, e o Y de treinamento. Então, basicamente isso que você precisa usar para computar seu modelo. E ao final, né, da forma como esse framework foi construído, você vai retornar aí o classificador ao final. Legal, né? Então a gente já tem tudo implementado aqui, o resto é a nossa classe de Random Forest já está pronta. E agora o que falta a gente fazer é rodar isso na nossa base de pessoas que estavam no Titanic e ver o que acontece. Vamos ver se o Random Forest é competitivo, ganha, né? Então, para isso, a gente vai lá na pasta do nosso projeto. Também vai estar aqui na descrição o repositório no GitHub de todo esse código que a gente está fazendo. A gente vai lá na pasta aqui que eu criei, Machine Learning. Aqui, no caso, já é o vídeo 18, né? E aí, beleza. Aí aqui dentro eu vou invocar o Jupyter para a gente poder visualizar até graficamente tá, os nossos resultados, que é uma coisa que a gente tem feito aí. Então já está aqui, eu já até construí para não perder muito tempo, até porque não tem muito segredo, né? O código aqui que pega a acurácia é o mesmo para todo mundo, eu já até adicionei aqui o de Random Forest. E aí o que nós vamos fazer? Vamos rodar isso tudo aí, restart e run out, só para ver o quão bom vai ser o resultado do Random Forest. Vamos conferir. Aí está calculando, regressão logística foi bem, o SVM foi o melhor. Rodou e cometi dois errinhos aqui. Eu falei, né, sobre colocar esse zero, mas na verdade não coloca. Isso é meio confuso, porque assim, tem momentos que, dependendo do método que você usa, esse X de treinamento vai ter esse problema da posição zero e os metadados ou não vai ter. Né? Vai depender de que tipo de classificador você está trabalhando. Eu achei que o do Random Forest tinha esse problema, mas na verdade não tem. O bom é que com esse código que eu coloquei no GitHub, você consegue ver direitinho. Por exemplo, na regressão logística tem isso, no caso do Random Forest não tem isso, a árvore de decisão também não tem esse problema do índice zero no objeto de treinamento X. Agora tem outra questão também. Esse método aqui, Predict Model, eu estava esquecendo que eu fiz um tratamento especial nele. Né? Aqui no Object Classification, você tem um argumento aqui da função que verifica se você está trabalhando com um método de árvore de decisão. Se for um método de árvore de decisão, aí você tem esse problema do x0, parecido com aquele problema ali, então você também tem que tratar. Você teria que passar x0.
Enfim, isso é meio confuso. Eu vou ver se para o próximo vídeo eu consigo organizar melhor esse código, mas o que importa é que agora rodei aqui, está tudo certo. E como a gente até esperava, o Random Forest deu um resultado interessante, ficou em segundo. Então vamos até fazer uma troca aqui. O SVM a gente já colocou aqui, é o que deu o melhor resultado, está em primeiro. Lembrando que a gente rodou aqui 100 vezes, para a gente ter mais ou menos uma verificação aí do desvio padrão, né, do método. Então o SVM está em primeiro, legal. Em segundo, a gente vai botar aqui o Random Forest, porque ele ficou em segundo, né? Ele vai ser o segundo que vai aparecer aqui. E quem ficou em terceiro aqui foi o KNN. Então, Naive Bayes vai embora. O Naive Bayes já não dá um resultado tão bom assim. No fim das contas, na nossa brincadeira aqui, então, acabou que quem ganhou foi o SVM. Todas as vezes ele está ganhando. Agora foi uma situação que o Random Forest ficou atrás da regressão logística, mas de qualquer forma o Random Forest está ali no paro, que é uma coisa que a gente esperava ver, tá até o desenho do gráfico aqui. Esse azul é o SVM, o verde é o Random Forest, então o SVM é ligeiramente superior a todo mundo aí, que é uma coisa razoável de acontecer, né? E aí é basicamente isso. Acho que uma coisa que eu posso dizer para vocês também é sobre o overfitting, é que é muito complicado eu dizer assim, ó, existe esse jeito de você identificar o overfitting. Você tem que ver o seu resultado, você vai ter que analisar os gráficos da sua aplicação, você vai ter que usar, por exemplo, algumas estratégias, como é o caso da validação cruzada, que eu espero mostrar nessa série aqui também. Então você vai usar uma série de recursos quando você sentir que está rolando overfitting, até você... E assim, uma forma de você lidar com overfitting também são os dados. Quanto mais dados você tiver, sempre melhor. O problema é que em alguns contextos, arrumar uma quantidade suficiente de informação não é tão simples. Tá certo, gente? É basicamente isso, né? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu já pretendo, no próximo, tentar reorganizar esse framework para tornar ele melhor, até para você comparar. Né? Eu testei esse framework com poucos conjuntos de dados, vamos ver se eu coloco mais e reorganizo o código de um jeito que eles rodem bem. Vou ver se eu passo por linha de comando, né? Tudo, né? Você por linha de comando você passa a base de dados, você informa, por exemplo, se alguma coluna você tem um problema que você precisa aplicar o one-hot encoding. Então, o próximo vídeo da série vai ser, ou os próximos, vão ser maneiras de você reorganizar esses algoritmos. Agora que a gente já tem um framework de todos os algoritmos, vamos reorganizar ele para de forma que você possa usar nos seus trabalhos de uma maneira rápida, ágil e inteligente. Então é isso. Muito obrigado por ter assistido. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever. E eu espero você na próxima. Falou!